Sem dúvidas, Peppa Pig é um dos desenhos de maior sucesso dos últimos 20 anos. Mesmo depois de tanto tempo, o simples desenho infantil da porquinha cor-de-rosa mantém alguns segredos e mistérios que nunca foram respondidos. Por exemplo, você já se perguntou qual o verdadeiro nome do Papai Pig e por que isso é tão bem guardado? Nome misterioso. Se você assiste ou já assistiu a série, talvez tenha percebido que no desenho da Peppa Pig apenas as crianças têm seus nomes revelados, mas quase todos os adultos não. E isso sempre despertou o interesse dos fãs. O natural é que todo mundo passe pela fase infantil, porém os personagens de Peppa Pig algumas vezes parecem que já nasceram velhos. Afinal, seus nomes dificilmente aparecem em algum episódio, mas isso não tem lógica, pois como eles seriam chamados durante a sua infância na escola? Apesar disso, os criadores não foram tão malvados e revelaram alguns nomes para acalmar o coraçãozinho dos fãs da Peppa. Por um erro, o nome do Papai Pig foi revelado em um dos episódios, e ao contrário do que algumas pessoas pensam, ele não começa com P. Nós investigamos tudo sobre isso e hoje vamos revelar o verdadeiro nome do Papai Pig e você vai se surpreender, pois é bem diferente do que se espera. Então agora calça suas botas douradas e venha com a gente descobrir um pouco mais do incrível mundo da Peppa. Cápsula do Tempo. No episódio A Cápsula do Tempo, perto do final, aparece um vídeo onde os papais e mamãe ainda eram crianças e criaram sua própria cápsula para guardarem suas lembranças que seriam reveladas no futuro. Isso sem falar de um vídeo gravado onde aparecem os personagens na sala de aula da Madame Gazela. Logo de início podemos notar o Papai Pig, a Mamãe Pig, Dona Coelho, Senhora Pônei, Senhora Gato e outros papais e mamães. Mas infelizmente nesse episódio não foi revelado nenhum nome, apenas como eram os pais quando criança. Isso foi bem interessante, pois mostrou uma fase desconhecida dos personagens amados na série Peppa Pig. Mas como será que eles se tratavam? Provavelmente nenhum se chamava de senhor ou senhora, pelo menos é o que espero. Você já imaginou como eram o Papai Pig e a Mamãe Pig quando criança? Será que o papai era tão curioso quanto a Peppa? Mas o fato é que isso mostra que, seguindo a lógica do desenho, quando crianças, com certeza todos os personagens que hoje são adultos se chamavam por seus nomes reais, e não por papai ou mamãe, já que eles ainda nem tinham filhos, não é mesmo? Desenho do passado. Com isso em mente, no episódio A Estrelinha da Escola podemos ver mais uma vez o papai e a Mamãe Pig quando ainda eram porquinhos e ensinados pela imortal Madame Gazela. Depois, pela lógica, sabemos que o Papai Pig cresceu e se formou em engenharia e foi reconhecido por suas habilidades na profissão, apesar de que no lado pessoal ele tem um comportamento desajeitado e esquecido. Nesse episódio podemos notar que o papai sempre usou óculos e, assim como o George, gostava de desenhar dinossauros. Mas também descobrimos um lado um pouco tímido do personagem que, mesmo passando por uma injustiça, afinal ele fez um lindo desenho e não recebeu sua estrelinha. Mas mesmo assim ele se manteve quieto e não cobrou sua professora. No desenrolar do episódio podemos notar que isso causava algum desconforto e que foi uma questão não resolvida. Afinal, o Papai Pig fez questão de guardar o lindo desenho em sua pasta antiga, mesmo depois de anos. A Madame Gazela, por sua vez, ao ser questionada por Peppa, acreditava que teria dado a estrelinha ao desenho, pois o Papai Pig nunca a cobrou, apesar de relembrar o momento com culpa. Mas mesmo em meio a tudo isso, não vemos o nome do pai da Peppa sendo mencionado nas cenas em que ele era criança ou na assinatura do desenho que ele fez. E se você, assim como nós, acha tudo isso muito misterioso, comenta aqui embaixo o nome e fala o seu primeiro nome para a gente te conhecer de verdade. Nomes revelados. E antes de revelar o do Papai Pig, acabamos descobrindo em nossa investigação os nomes de outros personagens da série que são adultos como ele. Um dos personagens que já sabemos seu nome é o médico da cidade da Peppa. Isso porque no episódio Doutores, quando ele atende o chamado de Madame Gazela, ele acaba falando seu nome. Dr. Brown Bear speaking. Então seu nome é Urso Pardo, mas no episódio dublado em português seu nome fica. Se levarmos ao pé da letra, basicamente o nome do médico da cidade da Peppa é sua espécie e a sua cor. Se isso for um padrão entre os adultos, será que o Papai Pig se chamaria Sr. Porco Rosa? É possível, porém existem casos que não são exatamente assim. Esse é o caso da irmã da Mamãe Pig, a tia Dottie, que envia um caixa com presentes para as crianças. E assim podemos ver no episódio Cavalo Rodas Brilhantes, onde Peppa e George ganham um presente para lá de especial. A caixa vem embalada com diversos selos, e isso demonstra que veio de um lugar muito distante, apesar de revelar o nome. Não é citado onde ela vive e o motivo para morar longe. Mas no episódio Dia de Ação de Graças, ela finalmente apareceu para visitar a família após alguns anos e também para conhecer seus sobrinhos, a Peppa e o George. A Peppa nem conhecia sua tia pessoalmente, e a tia Dottie viu a porquinha quando ela era ainda bebê. Ela deve morar muito distante para não conseguir visitar a família com regularidade. Apesar disso, ainda não se sabe onde ela mora e por que decidiu viver longe da família. Será que terá mais espaço em outras temporadas? Você deseja conhecer mais sobre essa personagem que pode revelar os segredos da família Pig? Embora tenha tido uma pequena participação na série, muitos fãs da Peppa Pig gostariam de conhecer a história por trás dessa personagem. Mas isso só os criadores do mundo Peppa podem tornar realidade e satisfazer a imaginação dos fãs. Mais nomes. Outro personagem que pode ser chamado pelo seu nome é o Rei Alfonso no episódio A Longa Viagem de Trem. O Papai Pig foi convidado para testar a dureza do concreto em outro país, já que ele é especialista no assunto de renome mundial. Então, para a viagem, ele resolveu levar toda a sua família junto. Após se meter numa enrascada apertando o botão do chuveiro ao invés da privada, ele precisa mostrar seu passaporte, onde foi chamado de o Papai Pig.
Mas será esse o seu nome verdadeiro? Provavelmente não, já que o funcionário do trem tratou isso mais como um título do que como o nome do personagem. Já adiantamos que não, mas mesmo assim, nesse mesmo episódio outro personagem teve o seu nome revelado, o Rei Alfonso. Mas infelizmente o monarca desse país distante só apareceu num curto período do episódio, mas quem sabe possa aparecer nas próximas temporadas. Por isso, continuamos a busca para encontrar o verdadeiro nome do pai mais bobinho da série e encanta crianças de todo mundo. E se você assim como a gente também ama acompanhar o Papai Pig, já clica agora mesmo no botão de inscrição e entra para o nosso grupo de fãs da Porquinha Cor-de-Rosa. Outros nomes. Além destes personagens que já mencionamos, outras pessoas que já conhecemos os nomes de todas as integrantes das Gazelas do Rock. E com certeza a que é mais conhecida é a Madame Gazela, que é chamada por suas irmãs de Gigi. Além dela, as outras integrantes das Gazelas do Rock, as irmãs da professora da Peppa têm seus nomes revelados. Descobrimos que elas se chamam Greta e Gretel no episódio A Festa de Despedida, o que é revelado pela própria Madame Gazela quando elas apareceram para realizar um show na escola. Em todos os mais de 300 episódios de Peppa Pig, essa é a única vez que seus nomes são mencionados nos episódios da porquinha mais amada do mundo. Mas ainda assim surge uma dúvida. Será que Gigi é um apelido do nome Gisele? Ou seriam duas iniciais do nome e sobrenome da Madame Gazela? Isso só os criadores de Peppa Pig podem revelar. Enquanto isso, vamos considerar que o nome da nossa vampira preferida realmente é Gigi. Nome do Vovô Coelho. No episódio Tesouro do Mar, Peppa e George descobrem o nome de outro personagem que aparece algumas vezes na série. A vovó e o vovô decidem acampar na praia, e ao acordar as crianças decidem ir à beira do mar e ao chegar acabam encontrando algumas garrafas. E uma delas chama a atenção por ser de vidro e ter um bilhete dentro. Será que é um mapa do tesouro? Infelizmente não adoraria ver uma jornada em busca de tesouros, mas não foi dessa vez que esse sonho foi realizado. Ao pegar a garrafa, a vovó Pig descobre uma mensagem dentro com um número de telefone e Peppa, curiosa como sempre, decide ligar, para descobrir quem é Reggie Coelho. Na cena seguinte, quem atende é o Vovô Coelho, revelando assim seu verdadeiro nome para os fãs de Peppa Pig. Além de revelar seu nome, ele também disse que jogou a garrafa ao mar quando era criança há mais ou menos 100 anos. Nossa, nunca pensei que um coelho poderia viver tanto. Esse episódio revelou o verdadeiro nome do pai da senhorita Coelho, um inventor que ama criar projetos com materiais recicláveis. O nome do Papai Pig. Depois de descobrirmos que sim, os adultos também têm nomes no mundo da Peppa Pig, agora chegou a hora de revelar-se o nome do Papai Pig. Mas calma que vamos explicar todos os detalhes e como descobrimos isso. Em todos os episódios, o pai da Peppa é tratado por todos apenas como Papai Pig, mas, como explicamos, isso não tem muita lógica, afinal ele já foi criança e então seria muito estranho isso na escola. Todos sabemos que no período escolar é muito comum as crianças darem apelidos umas para as outras, se com esse nome temos quase certeza que ele seria um alvo fácil. Além disso, como provamos, vários adultos da série têm seus próprios nomes, e com o Papai Pig não seria diferente. Então descobrimos que no episódio Dia de São Valentim, o Papai Pig decide dar um cartão apaixonado para a Mamãe Pig, onde coloca uma mensagem romântica estilo Papai Pig, e no final, quando a mãe da Peppa lê, descobrimos que ele está assinado como Snufflekins. Entretanto, se formos levar ao pé da letra, iremos entender que isso significa algo como narizinho ou focinho macio e fofo, o que com certeza é muito meigo. Então, mesmo depois de descobrirmos o seu nome, alguns ainda se perguntam se esse é realmente o seu nome oficial, ou se é o jeito carinhoso que o Papai Pig tem na relação com a Mamãe Pig. Talvez seja apenas uma pegadinha dos criadores do desenho, que encheram os fãs de expectativa, pois finalmente iriam saber do verdadeiro nome do chefe da família Pig. Mas com certeza, em um mundo onde personagens têm seus nomes como sua espécie e cor, como é o caso do Dr. Urso Pardo, ter o nome de Snufflekins não seria tão estranho assim, não acha? Não saber os nomes dos personagens da Peppa desperta muita curiosidade e deixa um mistério a mais para que os fãs da porquinha mais famosa do mundo possam desvendar. Isso deixa a série ainda mais viciante, afinal quem não ama um bom mistério? E você quer continuar curtindo o divertido mundo da Peppa? Separamos 2 vídeos incríveis para você assistir. A gente se vê no próximo vídeo.